conosco aqui Gustavo Mesquita, que é presidente da ADPESP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutor Gustavo, o senhor já nos ouve? Bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Máxima. Bom dia, ouço sim, bom dia Rádio Máxima, bom dia a todos os ouvintes da região de Guaratinguetá, todas as cidades aí da região. Bom, está comigo aqui Orvílio Teixeira, a jornalista Carol Barros, dois meus colegas de bancada. A gente vai conduzir então essa entrevista com o senhor. Eu queria que o senhor começasse falando da ADPESP. O que é a ADPESP, como ela atua, quantos são os delegados associados, como é que funciona a associação? Perfeito. Bom, a ADPESP é a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, é a entidade que eu tenho a honra imensa hoje de presidir, já estamos no segundo mandato. É uma entidade com 75 anos de história, mais de 3 mil delegados associados em todo o estado, e é a maior e mais antiga entidade representativa de delegados estaduais do país, né? E nós temos como as nossas funções, os nossos objetivos, de um lado, servir como um clube de serviços e benefícios para os nossos associados, ofertando nossas instalações, restaurantes, hotéis, serviços jurídicos, planos de saúde. E, de outro lado, também fundamental é o lado de representação política da categoria, de reivindicação pelos nossos direitos perante a classe política e perante a sociedade. Essa tarefa também a gente vem desempenhando com muito afinco. Doutor, aqui no Vale do Paraíba a gente ouve muita reclamação da Polícia Civil, tem cidades sem delegado, problema de efetivo. De uma maneira geral, como é que está a situação da Polícia Civil no estado de São Paulo? Olha, infelizmente a situação é lastimável. A gente precisa dizer com todas as letras, a Polícia Civil do Estado de São Paulo chegou no seu limite. É triste para nós, policiais civis, temos que reconhecer essa situação. Mas, ao mesmo tempo, é uma obrigação nossa, assim, nós dizermos isso em alto e bom som para que toda a população saiba dessa real situação da Polícia Civil. Porque nos frustra, a nós, policiais, nós temos a certeza que nós poderíamos fazer muito mais pela população. Hoje a Polícia Civil, apesar de todas as dificuldades impostas por esse cenário de desvalorização do governo, nós seguimos prestando um bom serviço dentro das nossas capacidades. Mas poderíamos fazer muito mais se tivéssemos a devida valorização, a devida atenção, o tratamento adequado por parte do governo. A título de alguns dados, de algumas informações que comprovam isso que eu acabei de afirmar, é o fato de que hoje faltam 15 mil policiais na Polícia Civil, quase um terço do nosso efetivo previsto, considerando que a população do estado de São Paulo vem aumentando a cada ano, a nossa Polícia Civil vem minguando, infelizmente, crimes deixam de ser investigados como deveriam, essa é a nossa atividade, a função da Polícia Civil é investigar crimes, e quando crimes deixam de ser investigados, criminosos deixam de ser punidos, isso alimenta mais a prática de novos crimes. De outro lado, também, quando o cidadão vai a uma delegacia buscar um atendimento, ele se depara lá muitas vezes com uma delegacia fechada, se depara outras vezes com filas, um longo período de espera. Isso se deve porque hoje cada policial civil é obrigado a trabalhar por 2, por 3. Isso gera também um nível de estresse físico e mental absoluto. Hoje o índice de suicídios dentro da Polícia Civil já é 3 vezes maior do que o número de policiais mortos em serviço nos últimos 5 anos, um dado triste, lamentável, né? Somado a isso, os piores salários de toda a federação pagos aos nossos policiais, que faz com que nós percamos bons policiais a cada dia para outros estados. Os policiais ingressam na carreira, pouco tempo depois eles deixam a instituição para outros estados, outras carreiras, e nós seguimos enxugando gelo, né? Hoje não adianta o governo falar que contratou, desde o início da sua gestão, 2 mil policiais, como fala, se nesse mesmo período nós perdemos 4 mil policiais. Não adianta o governo falar que comprou tantas viaturas, como sempre fala também, se nós não temos mais policiais daqui a pouco para colocar dentro dessas viaturas.
Não adianta o atual governador Rodrigo Garcia dizer que vai comprar a folga dos nossos policiais civis para suprir o problema da falta de policiais, e ainda mais de maneira paga e custeada pelas prefeituras, né? Transferindo aí para as prefeituras uma responsabilidade que é do Estado e usando uma vulnerabilidade, uma situação de um estado de necessidade dos policiais para, por meio da prefeitura, suprir uma lacuna que é de responsabilidade do governo do Estado. Então, nós ficamos sempre muito frustrados, muito tristes com essa situação, estamos sempre tentando denunciar para a população, que é a principal interessada e quem tem mais condição e direito de cobrar daquele governante eleito, que foi eleito com base nessa pauta da segurança, a devida valorização, que se trate de segurança aqui no estado de São Paulo com a devida atenção, com coragem, com planejamento e não como marketing e propaganda como vem sendo feito. Gustavo, a Carol está falando aqui nesse momento, você não me vê, mas como o Xandu já anunciou, faço parte aqui da bancada. Gustavo, eu queria que... Eu sempre escuto, né, na rua, no meu entendimento, as pessoas sempre falando, nossa, a polícia prende, mas a justiça solta, né? As pessoas têm esse discurso, a gente ouve muito isso da população, né? Esse dissabor, né? Essa insatisfação. Eu não sei se caberia você comentar isso, mas se você pudesse, de repente, colocar no seu entendimento, como é que seria a relação, uma boa relação, né, da polícia com a justiça? Qual seria a relação ideal? Por que as pessoas sempre falam, a polícia vai lá e não adianta nada, a gente denuncia aqui o tráfico, a polícia vai lá e prende, a justiça solta. O que você poderia dizer dessa situação? Olha, é natural que a população tenha de fato essa sensação, né? E é direito, sim, da população, que está sofrendo cada dia com o aumento da criminalidade, cada vez mais indefesa diante do aumento do sentimento de insegurança. E isso não é apenas um sentimento, não é uma sensação, é um dado. Tive acesso a dados recentes que indicam que apenas os crimes patrimoniais, que são aqueles que mais afligem a população, como roubo, por exemplo, nós tivemos um aumento em relação ao mesmo período do ano passado de 10%. Né? Isso é um número bastante significativo. E essa sensação de insegurança, ela nitidamente cresce na população paulista, infelizmente, né? Com relação a essa situação de que a polícia prende e a justiça solta, eu digo que a polícia ela tem a obrigação de fazer o trabalho dela. No caso da polícia civil, que é uma polícia judiciária, a nossa atividade principal é a investigação criminal, então nós atuamos diante da ocorrência de um crime, cabe à polícia civil elucidar as circunstâncias desse crime, identificar o autor, o responsável por esse crime e encaminhá-lo à justiça. Daí a importância da Polícia Civil, que é uma investigação bem feita, ela consegue não somente identificar esse autor, mas reunir um conjunto probatório que dê lastro a uma denúncia bem feita pelo Ministério Público e, posteriormente, a uma condenação adequada. Agora, se infelizmente nós temos situações em que a justiça é obrigada a soltar, isso decorre também da qualidade das nossas leis. Hoje nós temos leis penais que não são ruins, nós temos leis penais que têm uma qualidade considerável, mas em algumas outras situações, sem dúvida alguma, mereceriam um maior aprofundamento legislativo, um maior incremento legislativo, e aí cabe ao nosso poder legislativo realizar essa tarefa, né? E para isso nós precisamos de bons representantes eleitos, bons deputados, bons parlamentares, porque são eles que fazem as nossas leis, e é importante que, mais do que nunca, hoje nós estamos num ano de eleição, e é importante que o povo vote com consciência, vote, no caso da segurança, com parlamentares que tenham um compromisso real de trazer essa segurança, de melhorar a segurança da população. A população precisa definitivamente passar a enxergar a segurança como um problema muito amplo, que não se resume somente na prisão. A segurança também se refere à educação, à cultura, ao esporte. Agora, quando tudo isso falha, a polícia precisa atuar. E para a polícia atuar, a polícia precisa de condições, e o dever de nos dar essas condições compete
aos nossos governantes que são eleitos com a pauta da segurança e como o governo eleito atualmente, o governo João Dória, após eleito, vira as costas para essa mesma segurança. Você vê, né? Vira e mexe, a gente tem falado aqui, o que falha no Brasil, principalmente, é a política, né? É a política que falha. A gente tem os mecanismos, mas infelizmente a política falha. Gustavo, na questão eu acompanho eleições há muito tempo e não tem um candidato que não fale assim: vamos investir na inteligência policial. Não, eles falam assim: vou trazer segurança, vou investir na segurança. Investir na inteligência. Isso, para quem ainda não sabe, é basicamente investir na Polícia Civil, que trabalha essencialmente com a inteligência. Na prática, porém, a Polícia Civil é escanteada, fica para escanteio. Me parece que, por não ter tanta visibilidade quanto a Polícia Militar, os investimentos são mais escassos. Por quê? E qual é o perigo, qual é o risco que o Estado corre ao não investir realmente na inteligência, ou seja, na Polícia Civil? Excelente questionamento. É muito importante a gente esclarecer isso tudo para a população, né? Como você disse, qual é o papel da Polícia Civil? O papel da Polícia Civil é investigar, realizar a investigação criminal e, por meio de uma atividade de inteligência, desarticular o crime, desarticular as organizações criminosas. Então, é a Polícia Civil que tem condição de chegar no topo, identificar os cabeças, os líderes dessas organizações. É a Polícia Civil que tem condição, por meio, por exemplo, de investigações de lavagem de dinheiro, de promover o sufocamento financeiro dessas organizações, que é o que possibilita que elas sigam atuando, né? Agora, infelizmente, os nossos governantes, eles tendem a deixar o investimento na Polícia Civil de lado. Por quê? O investimento numa atividade de inteligência, como você bem frisou, uma atividade investigativa, ela não traz o resultado político, eleitoreiro, marqueteiro, imediato para aquele governante que busca fazer propaganda com segurança pública, como ocorre aqui no estado de São Paulo. Então, esse governante, ele prefere muitas vezes investir na compra de viaturas caracterizadas, porque fica bonito na foto, e com isso ele pode fazer a sua propaganda eleitoral, né? Viaturas que, primeiro, não temos hoje, daqui a pouco, policiais para ocupá-las, para dirigi-las. Viaturas caracterizadas que não servem para o trabalho policial civil, que é o trabalho investigativo, que precisa ser realizado de maneira velada. Então, o governo muitas vezes prefere, conscientemente, acredito eu, deixar de valorizar essa instituição policial que atua de maneira velada, que atua por meio da inteligência, que não traz um resultado político, eleitoreiro imediato, mas cujos resultados são fundamentais para o combate ao crime. Porque, repito, somente por um trabalho investigativo, com um trabalho de inteligência, nós conseguimos desarticular as organizações criminosas, as quadrilhas, né? E muitas vezes prevenir também o crime, que é mais importante, talvez mais eficaz do que nós retirarmos as armas das mãos dos criminosos, nós conseguimos impedir que essas armas cheguem até eles. Então, isso só se faz por meio de um trabalho investigativo, por meio do trabalho de inteligência que é realizado pela Polícia Civil e que tantas vezes o governo despreza. Então, fica esse alerta para a população também, que não se deixe levar por propostas eleitoreiras, por candidatos que fazem da segurança pública o seu marketing, tratam segurança pública como marketing. É preciso, de uma vez por todas, os nossos governantes, nossos candidatos eleitos, passem a tratar a segurança com a devida atenção, com o devido cuidado. Segurança se faz com planejamento. Hoje nós não temos planejamento, uma política de segurança com planejamento estratégico a longo prazo. Hoje nós não temos um tratamento competente, qualificado, uma discussão séria sobre segurança pública e, infelizmente, não temos a devida coragem para se tratar
a segurança pública como ela merece ser tratada. O que a gente vê, a gente sabe, é bom e importante a gente sempre ressaltar a diferença para que as pessoas entendam, né, da polícia militar e da polícia civil. A polícia militar que age nas ruas, mais próximo ali, efetivamente, da população, na prevenção e vocês nesse trabalho de investigação, mas também não tão longe da população. É importante a gente ressaltar isso, né? É muito importante o povo, as pessoas no trabalho da polícia civil também. Eu queria que o senhor colocasse também um pouquinho para a gente como que a população pode ajudar a Polícia Civil, qual a relação das pessoas com a Polícia Civil, para que as pessoas entendam melhor e de repente possam se informar e ajudar cada vez mais a polícia, né? E a entender, como a gente está colocando aqui, o que a gente deve cobrar dos candidatos, né, que estão aí, o que a gente deve estar atento. Então, como a polícia, como a população ajuda a Polícia Civil? Olha, a população pode ajudar a Polícia Civil de inúmeras maneiras. Na verdade, nós sempre acreditamos e defendemos que é só por meio de uma atuação conjunta, da união, da simbiose entre a Polícia Civil e a comunidade, é que nós conseguimos realizar o nosso trabalho com eficiência. Nós precisamos da população, e de várias maneiras, né? Uma delas é realizando as denúncias da Polícia Civil, por meio dos nossos canais oficiais, por meio das nossas delegacias, pois nós temos a delegacia eletrônica, né, na qual qualquer cidadão pode registrar um fato criminoso sem precisar sair da sua casa. Então, que leve sempre as polícias civis, as unidades da Polícia Civil, os fatos criminosos de que tem conhecimento, muitas vezes as informações em relação à autoria desses fatos criminosos, para nos auxiliar, se necessário, sempre resguardados os devidos sigilos dessas informações. E, de outro lado, também, igualmente fundamental, cobrando dos nossos governantes eleitos a justa e devida valorização da nossa Polícia Civil. Eu sempre digo e repito, ninguém melhor do que o cidadão comum, cidadão que é um eleitor, para cobrar dos seus governantes a valorização dessa polícia que pertence a todos nós, não pertence ao cidadão, não pertence ao policial, não pertence ao delegado, muito menos ao governador de plantão. A polícia que é patrimônio de toda a população. Então, ninguém melhor do que a população para cobrar daqueles governantes que foram eleitos com esse compromisso a justa e devida valorização, o tratamento adequado dessa Polícia Civil. A gente precisa sempre lembrar que, em época de eleição, todos empunham a bandeira da segurança pública, como ocorreu há quase 4 anos atrás, né? Nós tivemos um governo aqui no estado de São Paulo, o governo João Dória, foi eleito claramente com essa pauta de defesa da segurança pública. Então, a população que o elegeu votou nele, acreditando nesse compromisso de que ele ia trazer mais segurança para a população. E quando, depois de eleito, ele vira as costas para suas polícias, não trata a segurança pública com o devido planejamento, com a devida seriedade, com a devida coragem, ele trai não somente a nós policiais, mas ele trai principalmente a população que acreditou nele. Então, esse é um trabalho que deve ser feito de maneira conjunta e é uma maneira fundamental da população nos ajudar, é cobrar dos nossos governantes aquilo que é a obrigação deles, que é o tratamento adequado, o investimento nas nossas polícias e na nossa segurança. Gustavo, o senhor já falou sobre efetivo, né? Um déficit aí de mais ou menos 15 mil policiais no estado de São Paulo. Eu queria que o senhor enumerasse aí os graves problemas que a Polícia Civil enfrenta. A gente fala de inteligência, para isso tem que ter tecnologia, equipamento, né? Pessoas. Se o senhor enumerasse o que a gente está perdendo de não ter uma Polícia Civil realmente top aqui no estado de São Paulo, sendo que é um estado que tem condição, né? Quais são os problemas principais que a Polícia Civil enfrenta hoje? A gente pode enumerar aqui, poderia passar muito tempo enumerando uma série, uma lista de uma série de problemas, né? Mas a gente vai tentar resumir aqui nos principais pontos que, na verdade, abrangem os demais, e todos eles, vocês vão perceber que eles se relacionam, eles são interrelacionados. Então, de um lado, como você disse, nós temos um déficit de 15 mil policiais, que representa 1/3
do nosso efetivo, né? Isso nos impossibilita de realizar a nossa função de investigação criminal como deveríamos, como temos capacidade de fazer, porque naturalmente nos falta mão de obra para tanto, né? Esse problema, ele é alimentado, primeiro, pela falta de planejamento, que eu citei bastante aqui. Nós não temos concursos periódicos como deveríamos ter, então os concursos deveriam ser mais frequentes, com periodicidade determinada, por exemplo, anualmente, deveríamos ter concursos para a Polícia Civil, para todas as carreiras. Muitas vezes há um hiato muito grande entre um concurso e outro. Esses concursos deveriam ser mais rápidos, mais ágeis. Hoje, entre a autorização de um concurso público, a formação de um policial, nós levamos aí quase 2 anos, né? Então, esse processo entre a autorização do concurso e a formação do policial deve ser mais rápido, mais ágil. De outro lado, também, de nada adianta nós contratarmos policiais, ainda que de maneira mais rápida, mais adequada, se nós não tivermos a valorização, né? Porque senão nós vamos continuar trazendo policiais para a instituição e pouco tempo depois a gente vai perder, porque esses policiais acabam buscando outros postos mais vantajosos para eles. Então nós temos que ter a capacidade de atrair bons policiais e também fazer com que esses policiais permaneçam na instituição. Para isso, não há outra maneira, nós temos que remunerar dignamente, adequadamente esses policiais, porque senão é do ser humano. O ser humano que tem qualificação, ele vai buscar condições melhores para ele. Então a gente tem que ter condição de pagar adequadamente esses policiais, pagar dignamente. Então a questão salarial, veja que ela já está também ligada à questão do nosso déficit. A questão salarial é sim uma questão de justiça com o servidor policial, que é aquele que sai de casa para dar a sua vida, para perder a sua vida, se necessário for, em prol da defesa do cidadão de bem. Mas, de outro lado, também ela se refere já a uma questão pragmática, de eficiência de política pública de segurança, né? Porque senão nós seguiremos diante dessa situação em que a porta de saída é mais atraente que a porta de entrada. Então, a valorização. De outro lado, também, o investimento na infraestrutura. Hoje nós temos ainda inúmeras delegacias sucateadas, né? Realmente faltando elementos, insumos básicos para o policial trabalhar. Ainda há situações em que os policiais muitas vezes têm que tirar dinheiro do próprio bolso para poder exercer as suas atividades básicas, para ter um papel para imprimir, para ter usar o seu celular, né, por exemplo, para realizar as comunicações cada vez que são mais necessárias por meio digital. O policial, se ele não tiver um celular, o Estado não fornece para ele. O Estado não fornece um tablet para ele fazer as comunicações, inclusive por meio de dispositivos oficiais que hoje o governo nos obriga a utilizar, mas o policial tem que usar o seu próprio equipamento, né? Então, isso também é um dever do Estado. E aí, quando a gente fala em equipamento, inclusive, isso não é nada mais do que obrigação. O Estado não deve se vangloriar, como faz muitas vezes, por comprar armamentos para os seus policiais. É a mesma coisa que um hospital se vangloriar porque deu um bisturi para o seu médico operar, para o nosso equipamento de trabalho. É o mínimo necessário para que a gente possa exercer o nosso trabalho e defender a nossa própria vida. Agora, eu acredito que todos esses problemas, eles podem ser resumidos em um único só, que é relacionado à filosofia ainda reinante entre os nossos governantes, de que o policial talvez seja um ser humano de segunda categoria, que deve ser pago para viver sem dignidade e morrer sem qualquer amparo do Estado. Então, definitivamente, se os nossos governantes passassem a encarar os nossos policiais como seres humanos, como todos os outros, talvez nós teríamos aí, a partir daí, o nosso tratamento adequado, né? É preciso enxergar o policial como um ser humano, como qualquer outro, que sim, está disposto a cumprir a sua missão, que é a de defender a população, combater o crime, se necessário for, colocando a nossa própria vida em risco. E nós estamos cientes sempre do risco da nossa atividade. Mas, de outro lado, é preciso que nós, policiais, tenhamos uma remuneração que nos permita viver dignamente, né? Que não obriga o policial hoje a realizar bicos para poder colocar a comida na mesa da sua família.
que traga a ele uma dignidade, uma sanidade mental, né, para que não tenhamos policiais adoecendo, como temos hoje, que não tenhamos policiais se matando, tirando a própria vida, como temos hoje, que dê condições de trabalho adequadas. Nós temos hoje a situação ainda lamentável do sobreaviso ininterrupto entre os policiais civis. O que significa isso? O policial civil, ele fica em situação de sobreaviso 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição do trabalho, sem qualquer direito ao descanso ou ao lazer. Isso se deve, mais uma vez, à falta de funcionários. Isso leva o policial a uma situação de estresse, de sobrecarga, e prejudica, novamente, não só a sua vida, mas prejudica o próprio serviço policial. Então, eu acho que a grande mensagem que deve ficar é essa. Os nossos governos precisam, de uma vez por todas, passar a enxergar os nossos policiais como seres humanos e tratá-los com a devida dignidade. Gustavo Mesquita, muito obrigado pela entrevista, tá dado o recado, e que as pessoas abram aí seus ouvidos, porque temos eleições. Valeu, um grande abraço pro senhor. Obrigada, Gustavo. Oportunidade, estou sempre à disposição da Rádio Máxima, toda a população de Guaratinguetá e região. Forte abraço a todos. Obrigada, valeu. Bom dia.